Olá, boa tarde. No próximo domingo será realizado o primeiro turno das eleições municipais. Em Belo Horizonte, além de escolher o prefeito e vereadores, os eleitores terão que votar se desejam ou não a mudança da bandeira da cidade. No próximo domingo, dia das eleições municipais 2024, após votar para vereador e prefeito, eleitores da capital mineira vão se deparar com uma outra questão: se aprovam ou não a alteração da bandeira de Belo Horizonte. Referendo é uma espécie de participação direta da população, então é uma forma que a Constituição prevê de que a soberania popular possa ser exercida diretamente. Em Belo Horizonte, a pedido da Câmara Municipal, o tribunal deferiu a realização do referendo para que a população possa se manifestar em relação à alteração ou não da bandeira. A partir do momento que a votação se encerrar em Belo Horizonte, a votação relativa ao referendo será apurada pela Junta Eleitoral e isso será deduzido em uma ata e também os dados serão publicizados no site, como os dados também da eleição para prefeito e para vereador. A Lei 11.559, que institui a bandeira proposta, foi aprovada pela Câmara e Prefeitura de BH ainda em 2023, mas precisa do apoio popular para entrar ou não em vigor. Como a urna não mostra imagens para referendos, cada sessão eleitoral vai contar com um cartaz para que os cidadãos confiram como são a bandeira atual e a proposta. No dia da votação, ao adentrar ao local de votação, o eleitor terá acesso a cartazes e esses cartazes eles terão a imagem, também terão a descrição e também terá um QR Code para a audiodescrição das bandeiras que estarão ali sendo levadas à votação. Além das opções da tecla 1 para aprovar e a tecla 2 para reprovar a alteração, será possível votar em branco ou ainda anular o voto do referendo utilizando qualquer outra tecla numérica. O voto para o referendo é obrigatório, então ele precisa votar para vereador, votar para prefeito e votar também no referendo. Votar no referendo significa escolher uma das alternativas, votar em branco ou votar nulo, mas é importante que todo o processo da urna eletrônica caminhe até o final para que o voto seja contabilizado. A urna vai dar a opção do 1, que é o sim, o 2, que é o não. Se o eleitor quiser votar branco, temos a tecla branco, e o voto nulo é um voto em qualquer daqueles números diferentes do 1 ou do 2, aí o voto é anulado. Como se trata de um processo simples, a expectativa é de que não ocorra grandes atrasos e o resultado seja divulgado junto da apuração para a Prefeitura e Câmara Municipal. Considerando também o cenário de uma eleição municipal, que são já 2 votos, é claro que isso traz um impacto para o eleitor, mas será apenas um voto a mais. Então a gente não está acreditando que isso seja uma dificuldade para, ou melhor colocando, a gente entende que o fato do referendo estar na urna não ocasionará não ocasionará problemas em relação à fila no local de votação. Deve sair no mesmo dia, se Deus quiser. O metrô de Belo Horizonte irá operar de forma gratuita neste domingo, dia 6 de outubro, para atender os eleitores no primeiro turno das eleições municipais. A operação do sistema terá 2 intervalos entre as viagens. Das 5h15 às 7 da manhã, a espera será de 15 minutos. Das 7 às 6 da tarde, os trens vão circular a cada 10 minutos. E das 6 da tarde às 11 da noite, os intervalos voltam a ser de 15 minutos. Os ônibus de BH também não irão cobrar passagens no domingo de eleição. O transporte será gratuito durante todo o dia, sem a necessidade de apresentar o título de eleitor nem comprovante de votação. A segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos começa nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, e vai até o dia 27 no Vaticano. O Papa nos convida a rezar para que a Igreja continue a apoiar de todas as formas um modo de vida sinodal, sob o signo da corresponsabilidade, promovendo a participação, a comunhão e a missão partilhada entre sacerdotes, religiosos e leigos. E durante a Santa Missa presidida em Bruxelas, o Papa refletiu sobre as palavras de Jesus que condenam quem pratica escândalos contra os pequeninos que creem.
O pontífice lembrou a responsabilidade que todos temos em cultivar uma fé aberta, inclusiva e acolhedora. O único caminho da vida é o do dom, do amor que une na partilha. O caminho do egoísmo gera apenas fechamento, muros e obstáculos, escândalos, portanto, que nos acorrentam às coisas e nos afastam de Deus e dos irmãos. O egoísmo, como tudo que impede a caridade, é escandaloso, porque esmaga os pequenos, humilhando a dignidade das pessoas e sufocando o clamor dos pobres. Isto era tão real no tempo de São Paulo como o é para nós hoje. Pensemos, por exemplo, quando na base da vida das pessoas e das comunidades se colocam apenas os princípios do interesse próprio e da lógica do mercado. Cria-se um mundo onde já não há lugar para quem está em dificuldade. Não tem misericórdia para quem erra, nem compaixão para quem sofre e não aguenta mais. Não tem. A palavra de Deus é clara. Diz que os brados dos ceifeiros e o clamor dos pobres não podem ser ignorados, não podem ser eliminados, como se fossem uma nota dissonante no concerto perfeito do mundo da riqueza, nem podem ser silenciados através de uma forma de assistencialismo de fachada. Pelo contrário, são a voz viva do Espírito que nos recorda que todos somos pobres pecadores. Todos. Todos. O primeiro sou eu. Para celebrar a abertura do mês missionário, vivenciado em outubro na Arquidiocese de Belo Horizonte, na Igreja de Todo Mundo, Dom José Altácio celebra a missa na Capela Coração Eucarístico de Jesus, no Convívio Emaús, nesta terça-feira, dia 1º de outubro, às 6 da tarde. O lema "Ide convidai a todos para o banquete" e o tema "Com a força do Espírito, Testemunhas de Cristo" inspiram a campanha missionária em 2024 e foi escolhido pelo Papa Francisco. O Convívio Emaús está localizado na rua Ibirapetinga, número 235, no bairro Dom Cabral. E a partir da próxima quinta-feira, dia 3 de outubro, o Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis celebra a festa do padroeiro. Com o tema "Francisco, o mundo tem saudade de ti", a programação se estende até o domingo, dia 6 de outubro, com momentos de reflexão, oração e comunhão, visitas temáticas, bênção dos animais e apresentações musicais. No domingo, Dom José Altácio Oliveira Guedes, bispo auxiliar da nossa arquidiocese, preside a Santa Missa às 10h30 da manhã. Ao longo de todo o dia haverá a bênção dos animais. O Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima, número 3000, na Pampulha. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para hoje em Minas. Em Belo Horizonte, nesta terça-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. A noite será de céu limpo, sem probabilidade de chuva. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 31. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 90%. Em Baldim, na região metropolitana, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há chance de chuva. A mínima foi de 18 graus e a máxima pode chegar a 33. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 90%. Em Itambacuri, no Vale do Rio Doce, o dia será quente com algumas nuvens. A temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima pode chegar a 32. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo em Minas deve permanecer seco pelo menos até o próximo domingo. Você sabia que há alimentos que podem te ajudar a se sentir melhor nessas condições? A nutricionista Fernanda da Veiga vai nos esclarecer sobre isso. Boa tarde, Fernanda. De fato, a alimentação pode amenizar a sensação causada pelo clima seco? Boa tarde, André, tudo bem? Sim, a alimentação ela pode auxiliar essa questão do frescor, né, e a hidratação do corpo. E quais tipos de alimentos que ajudam a gente ter um bem-estar mesmo com o tempo seco?
Bom, primeiro a gente começa com a água, né? Que ela é fundamental, nosso corpo basicamente é feito por ele e muita gente tem dificuldade de tomar essa água. Então a gente precisa dar essa atenção, né? E é bem individualizado, a gente faz um cálculo de mais ou menos 35 ml por quilo de peso. A gente precisa também dar atenção a essas frutas que contêm mais água. Então a gente sabe que tem frutas acítricas, né? Como a laranja, também temos o abacaxi, a melancia, o melão, que são riquíssimos em água, tem mais de 90% de água, então auxilia também. E a gente também fica atento à questão do consumo de verduras e legumes, que também pode ajudar, auxiliar muito nesse processo de hidratação. E quais alimentos que devem ser evitados para não piorar essa sensação de secura? Então, a gente fica sempre atento àqueles que tornam o nosso corpo mais desidratado, principalmente aqueles que a gente acredita que possam ajudar, que são as bebidas, né? E, então, muita gente faz o uso maior nesse calor de bebidas alcoólicas e elas podem piorar, sim, a desidratação. O álcool tem esse poder. Então, bebidas também que são ricas em cafeína podem trazer esse processo de desidratação. Então, quando a gente for tomar chás e bebidas que não sejam a água e o suco, a gente fica bem atento a fazer escolhas que não tenham cafeína, como chás de fruta, chás de hortelã, erva cidreira, camomila. E, Fernanda, tem gente que fala que só se sente hidratado tomando água gelada. Outras pessoas acham que a água tem que ser na temperatura ambiente. Há diferença pela temperatura no grau de hidratação de um líquido? Sim, as águas, né, os líquidos mais gelados, eles são absorvidos de uma forma um pouco mais rápida do que as águas, né, os líquidos em temperatura ambiente. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque o líquido muito gelado, ao acordar, ele também pode trazer alguns prejuízos a essa parte de imunidade. Então, a gente vai tomando líquidos mais frescos e frios ao longo do dia e ao acordar e ao dormir, a gente tenta mais líquidos com temperatura ambiente. Tá certo, Fernanda. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Por nada, para vocês também. Boa tarde. A partir de hoje, os proprietários de veículos com final de placa 4, 5 e 6 devem estar com o certificado de registro e licenciamento dos veículos 2024 em dia. O documento passa a ser cobrado em Minas. Para ter acesso ao CRLV 2024, é preciso ter quitado IPVA, seguro obrigatório, a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo e eventuais multas. O certificado de licenciamento de placas nos finais 1, 2 e 3 começou a ser exigido no primeiro dia de setembro. Já os proprietários dos veículos com placas de final 7, 8 e 9 têm até o dia 30 de outubro para emitir o documento. Quem não regularizar o documento comete infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47, leva 7 pontos na carteira e tem a remoção do veículo para um pátio credenciado. Acompanhar o ritmo de uma criança é desafiador. O uso de equipamentos eletrônicos é o meio encontrado por muitas famílias para entreter os filhos, mas o uso excessivo de telas pode comprometer o desenvolvimento das crianças, como você confere no segundo episódio da série Vida Tecnológica. A minha menina mais nova, né, de 7 anos, ela ainda usa menos. Ela gosta muito de brincar, de fazer outras coisas, então com ela é bem tranquilo a gente tirar a tela, né, falar que não vai usar. Agora os outros dois já têm o celular, porque a gente, né, vai para a aula, vai para a terapia e tudo mais, então a gente precisa de ter esse contato. Aí o controle é um pouquinho mais difícil. Por incrível que pareça, o relato da Daisy sobre os filhos não é algo incomum. Diversos responsáveis por crianças e jovens têm enfrentado o dilema de como controlar o uso de telas por eles. É o mundo virtual se tornando cada vez mais real. Quem cuidava das crianças nesse momento? As telas, então era o tablet, o celular. Então o advento aí da pandemia fez com que nós, adultos, tivéssemos que inserir as crianças até precocemente nesse universo de uma forma muito intensa. E muitas famílias, pós-pandemia, não conseguiram reajustar, né, a vida, o cotidiano em casa, criou-se hábitos, né, da tela a todo momento, as crianças começaram a se tornar dependentes mesmo da tela para se acalmar, para se alimentar, para se distrair.
A 34ª edição da pesquisa anual do FGV-CIA sobre o mercado brasileiro de TI e uso nas empresas, divulgada em 2023 pela Fundação Getúlio Vargas, apontou que o Brasil tem mais de 464 milhões de dispositivos móveis, entre computadores, notebooks, smartphones e tablets. Mas o que chama mais a atenção é que desse total, 249 milhões são smartphones, sendo uma média de 1,2 por habitantes. Já a pesquisa TIC Kids Online Brasil, divulgada em 2023, traz um dado ainda mais preocupante. 95% da população de 9 a 17 anos é usuária de internet no país, somando um total de 25 milhões de pessoas. Essa alta conectividade dos jovens ao mundo virtual tem chamado a atenção não só de pais e responsáveis, mas também da comunidade médica, que alerta para os problemas cognitivos que podem aparecer em decorrência do uso excessivo de telas. A criança ela aprende muito pela imitação, então eu aprendo a habilidade social porque eu vejo como que as pessoas lidam umas com as outras, eu vejo como é que é a fala, eu vejo as expressões faciais, eu vejo que eu preciso movimentar os lábios para eu poder falar. Então, tudo isso, se a criança está ali olhando o tempo todo para uma tela, vai se perder de alguma forma. Essas tecnologias, as telas, as redes sociais, os vídeos, os games, né, os joguinhos, eles mobilizam, eles agem diretamente na região do cérebro responsável pela sensação de prazer. É prazeroso. Eu perdi aqui, mas eu posso começar de novo. Eu estou assistindo um episódio de uma série, mas é tão gostoso, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aquela sensação de só mais um pouquinho. E isso vai mobilizando no cérebro uma necessidade de buscar cada vez mais aquele prazer. E isso causa dependência. A Organização Mundial da Saúde já reconhece a dependência às telas e tecnologias como uma doença, um adoecimento mental real em ascensão. A Daisy percebe claramente alterações no comportamento dos filhos quando passam mais tempo do que deveriam conectados. A gente percebe que eles ficam mais irritados, né? Que eles ficam mais intolerantes um com o outro, né? Então tem mais briga, mais discussão em casa, demora mais para dormir. Na capital mineira, um projeto desenvolvido com alunos do ensino médio buscou entender como o uso excessivo de telas afeta o desenvolvimento cognitivo e social de crianças e jovens. Muito se fala de que não pode, que é ruim, só que eles não entendem muito por quê. Então, a partir do momento que a gente coloca para trabalhar, eles vão atrás de referências, eu acho que traz um embasamento, e aí a construção do crescimento, do conhecimento, aí ela se estabelece de maneira mais forte. A gente fez uma pesquisa aqui com 292 alunos, em que a gente aplicou tanto questionários de estresse quanto de ansiedade e concentração, e a gente viu que o estresse e a ansiedade realmente são muito relacionados aos índices de tela. Nós tivemos 5 artigos produzidos dentro do tema do uso de telas. E dentro desses artigos a gente descobriu várias coisas, né? Mas a relação da ansiedade, do estresse com o uso de tela, o tanto que o rendimento escolar varia relacionado ao uso de tela. Eu acabei fazendo um trabalho sobre os pais, né? Como os pais fazem esse controle das telas dos filhos entre 6 a 8 anos. A conclusão é que quando há a supervisão parental do uso de telas, o uso de telas fica muito mais saudável, já que a Organização Mundial da Saúde recomenda um uso máximo de 2 horas de telas para as crianças. A gente chegou à conclusão que o uso excessivo de telas, de fato, acarreta num maior estresse e ansiedade em adolescentes. Afinal, existe uma saída para diminuir a exposição dos jovens às telas? Primeiro é olhar para o espelho, né? Como eu faço uso do meu celular na frente dos meus filhos, qual é o exemplo que eu dou. E algo que eu acho importante, uma mensagem até, né, que palpável para a vida real, é que a gente use as telas com os nossos filhos como um recurso e fundamental, orientar as crianças. Quando for a hora, você vai ter e você vai usar de um jeito que a gente vai combinar. Eu preciso tecer combinados com os meus filhos.
Amanhã você confere como a tecnologia pode contribuir no ambiente educacional. Quando a gente fala, né, de uso de tecnologia no ambiente escolar, o que a gente traz de mais importante, que eu acho que vale a pena a gente fundamentar a nossa conversa, é o atendimento personalizado ao estudante. A tecnologia ela possibilita, né, que a gente faça um atendimento personalizado e mantenha um acompanhamento direcionado para a demanda de cada estudante, né, dentro da escola. Você já ouviu falar sobre abandono digital? É uma prática que tem aumentado e que pode trazer repercussão para os responsáveis pelos jovens na internet. A advogada Manuela Oliveira é especialista em direito digital e tem mais detalhes sobre isso. Boa tarde, Manuela. O que configura o abandono digital? Boa tarde, André, e a todos que estão assistindo ao Jornal Horizonte Notícia. Bom, o abandono digital, ele é a negligência, ou seja, uma omissão cometida pelos pais em relação aos filhos, quando a gente fala do ambiente virtual. Então, quando os pais não têm esse cuidado e essa proteção em relação ao uso dos filhos, caracteriza o abandono digital, porque a criança e o adolescente ele é considerado um vulnerável. Então, quem tem o poder sobre uma criança e um adolescente são os pais. E, Manuela, os pais podem ser responsabilizados pelo que os filhos fazem nas redes sociais, nos jogos digitais? Sim, com certeza. Né? Da mesma forma como no mundo não virtual, os pais são responsáveis por todos os atos que os filhos cometem, né? Quando a gente fala de indenizações, de crimes, o mesmo se aplica ao âmbito digital. Ou seja, todos os atos que esses filhos cometerem, os pais poderão ser responsabilizados se caracterizado o abandono digital, tá? Isso não exclui a possibilidade da própria criança ou adolescente ser responsabilizado nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas quando caracterizado o abandono digital, os pais respondem. E, Manuela, para a gente encerrar rapidinho, quais são os crimes mais comuns cometidos pelas crianças e adolescentes que os pais acabam tendo que arcar posteriormente? Certo. Quando a gente fala desses crimes no âmbito digital, nós temos inúmeros, eu vou citar os mais comuns aqui para vocês, que é o cyberbullying, que é o bullying cometido no âmbito digital, o crime de perseguição, também conhecido como stalker, os tipos de assédio, estelionatos também, tem uma grande incidência de adolescentes e crianças cometendo crime de estelionato na internet, o próprio furto ou roubo de dados, hackers, crimes de hackers em geral, esses são os mais comuns, mas todos os crimes são passíveis. São muitos caminhos aí que os pais têm que ficar atentos. Muito obrigado, viu, Manuela, pelas orientações. Uma ótima tarde para você. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá.